devagar, é devagar. Essa é a casa que o Chico residiu de 1948 a 59, quando ele se transferiu para Uberaba. E Geraldo Lemos Neto, que é empresário, ele adquiriu a casa, fez a casa de Chico Xavier, né, para que os espíritas não ficassem órfãos. E a função da casa é divulgar as obras do médium Francisco Cândido Xavier, né, que são aí todas elas expostas. Seria um memorial, né, onde a gente recebe as visitas, caravanas e mais caravanas. Às aos domingos nós temos um culto do Evangelho no lar, que o Chico, quando residia, ele realizava com um pingadinho de 4, 5 pessoas. Hoje nós recebemos um público maior. Todos os domingos, né, o culto é realizado das 18 às 19. Daquele jeitinho simples que o Chico gostava, todo mundo participa, todo mundo conversa, todo mundo dá a sua opinião, né? E às terças-feiras nós temos uma caminhada, uma peregrinação de amor, onde a gente visita duas comunidades aqui de Pedro Leopoldo, que é Fidalgo e Veracruz de Minas, onde a gente leva a cesta, o pão, o leite, a palavra, o abraço, a alegria. E a casa funciona desse jeito. Todos os dias está aberta, onde a gente recebe os amigos para visitação. Eu nasci na cidade de Pedro Leopoldo, então eu cresci ouvindo falar muito em Francisco Cândido Xavier. E em 95, eu me lembro, quando ele completou 85 anos de mediunidade, eu escrevi um artigo aqui no jornal em Pedro Leopoldo, Oficina Humana, e mandei para ele. O título do artigo era A Figura Humana de Chico Xavier. E mandei esse artigo para ele, dizendo coisas triviais, conversa de pé de ouvido. Que Chico Xavier era um ser humano, que tinha desejos, sonhos, vontades, errava, acertava, mandei para ele. Para minha surpresa, ele responde, inclusive eu coloquei essa parte dessa resposta no livro. Eu falei assim, meu filho, gostei muito do que você falou. Você pode me mandar mais jornais? Aquilo me chamou a atenção. A partir daí, de 95, começou a manifestar um desejo de escrever sobre Chico, destacando a sua humanidade. Porque fala-se muito do Chico, do médium, do mito e do homem, mas muito mais do mito Chico Xavier. Eu falei, olha, acho que eu vou tentar falar alguma coisa dessa humanidade, desses anos de convivência. Olha, a intenção do livro, o Elcio já disse anteriormente, hoje são mais de 200 biografias hoje sobre Chico Xavier. A intenção não foi falar o verdadeiro olhar sobre Chico Xavier. É um olhar dentre muitos olhares. Outro fato é falar de Pedro Leopoldo. Observei um fenômeno curioso. Com a morte do Chico, muita gente tem se interessado pelas origens de Chico Xavier. De onde ele veio? Porque antes do filme, todo mundo imaginava que o Chico teria nascido em Uberaba. Ele morou 49 anos aqui e 43 anos em Uberaba. Então eu queria, nada contra Uberaba, adoro a cidade de Uberaba, mas eu queria destacar o Chico em Pedro Leopoldo. Um outro aspecto é recuperar informações históricas importantes. Eu acho que no movimento espírita existe um problema grave, é de falar e não dar a fonte. Espera aí, quem disse? Onde está isso? Então eu vi muitas informações equivocadas. E pesquisando em Pedro Leopoldo, nós descobrimos, por exemplo, um centro fundado antes do primeiro, conhecido talvez como o primeiro centro em Pedro Leopoldo, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ele foi fundado em 21 de junho de 27. Eu descobri um em 5 de fevereiro de 1903. É uma informação histórica para nós do movimento importante.
eu descobri um grande defeito em Chico Xavier. Chico era torcedor do Clube Atlético Mineiro, por exemplo. É um grave defeito, mas enfim, né? Eu brinco que o Chico tinha fixação pelos sofredores desde o princípio. Uma brincadeira. Mas ele era um apologista ao esporte, mesmo porque eu descobri aqui em Pedro Leopoldo, Chico Xavier foi o primeiro secretário do Pedro Leopoldo Futebol Clube. 1933. Está lá, registro de ata. Eu acho que o homem escrevia tão bem que ele era convocado para ser secretário de tudo. Então ele foi secretário do Pedro Leopoldo Futebol Clube, ele foi secretário de um antigo sindicato aqui em Pedro Leopoldo chamado União Auxiliar Operária, em 1928, 29. Ele foi secretário do Centro Espírita Luiz Gonzaga e mais, nós descobrimos que o Chico, quem escrevia as cartas de amor? Chico Xavier. Homens e mulheres procuravam o Chico para escrever cartas de amor. E o Chico, há alguns anos aqui em Pedro Leopoldo, ele desejou aprender a tocar piano. Como é que foi? Não, ele aprendeu, tentando aprender, ganhou um piano. Ganhou um piano de uns amigos lá do estado do Paraná. Emanuel, guia espiritual, perguntou se ele ia ter tempo para se dedicar aos semelhantes e aprender o piano. Dizendo o seguinte, ó, piano nessa, você esquece porque você tem muito trabalho pela frente, né? E hoje ele se dedicou aos livros, né, que praticamente eram filhos de Chico Xavier, chegando à casa dos 500 livros psicografados. Nós estamos falando de um semi-analfabeto que só estudou 4 anos, repetiu o quarto ano, então 5 anos, no antigo Grupo Escolar São José. O Chico era um típico mineiro. Ele adorava uma boa prosa, era um contador de piadas excepcional, uma criatura extremamente bem-humorada. Foi isso que me chamou a atenção. O Chico Xavier pegava a desgraça que acontecia na vida dele e transformava em piada. Eu acho que o Chico fugiu o protótipo daqueles religiosos clássicos. Normalmente um religioso clássico é um cara chato, um cara mal-humorado, um cara moralista. Chico Xavier, eu acho que é o protótipo do novo religioso. Ele era um cara que percebia o outro, e percebendo o outro, ele não agredia ninguém. Então ele não fazia nenhum julgamento de falar, ó, não faça isso. Imagina, um homem que nasceu em 1910, ué, e tinha uma leitura sobre política, sobre sociedade, atualizada. Ele não era um cara neurótico, apático, né? E eu finalizaria dizendo uma frase de um biógrafo uberabense. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem exercendo o papel de um anjo. Simples assim, feito voo de passarinho,